Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. E meus nobres irmãos, se você estiver apressado, se você tiver coisas para fazer, não puder prestar atenção 100% a esse vídeo, eu recomendo que você não assista ele agora. Eu acho que eu nunca vi em outro YouTube dizer não assiste o vídeo se você não pode olhar para ele, se você não pode prestar atenção. Mas eu digo, porque eu quero que você entenda o que é que acontece com o nosso país. De cara eu já digo que esse deve ser um dos vídeos mais importantes que a gente fez esse ano. Eu quero estampar a dica do nosso querido irmão aí na tela. Rafael Pensador, desde já fica aqui o nosso abraço a esse irmão de fé e batalha. Como o nome dele diz e realmente ele prova com suas dicas, é um pensador de fato. E ele já sabendo a entrega que querem fazer do nosso país, ele manda essa matéria que está na O Globo. Veja só. Correios. Governo decide privatizar 100% da estatal em um só leilão. Empresa será vendida apenas a um comprador, com céfame previsto para março. O projeto precisa ser aprovado pelo Congresso e envolve mudanças na regulamentação. Quem está gadificado vai dizer, graças a Deus, agora vai para frente. Pensando só no aqui e agora, só nele mesmo. Eu, como moro aqui no Nordeste, a gente tem uma dificuldade muito grande para peças. Para você ter uma noção, eu devo estar comprando aí na faixa de 50, 70 mil de mercadorias online. Infelizmente, essa é a minha realidade hoje. Eu compro muita coisa. Então ninguém venha me dizer que eu não sei o que é ser prejudicado pelos Correios. Eu sei o que é. Só que eu tenho o pé no chão, eu tenho consciência, eu pesquiso e sei que a situação dos Correios é proposital. Eu converso, inclusive, com os carteiros quando vem entregar. Eles dizem, olha, falta material, equipamento sucateado, parece que não há um bom senso dentro da própria administração para fazer um bom serviço. Você vê que tinha até outros serviços, né, o Sedex 10 e outros, e foram todos tirados, propositalmente, porque a ideia é privatizar. E contradizendo aquelas pessoas que dizem, mas isso dá prejuízo. A matéria da própria mídia mostra que, muito pelo contrário, os Correios dão lucros e lucros bilionários, como está aí estampada na própria G1. Correio registra um lucro de 1,53 bilhão em 2020. Aí eu faço a pergunta do velho Bolsonaro, antes dele se vender, quando ele ainda era deputado e dizia que não tinha dinheiro para ir para o Paraguai. Como o governo abre mão disso? 1,53 bilhão, quase 2 bilhões. Bezão mesmo, de bilhão. Por que o governo abre mão disso? Imagine que já tivesse privatizado. Esse quase 2 bilhões não viria em nada para os cofres públicos. Iria para os cofres das 13 famílias. O governo teria uma participação mínima nesse lucro aí. Lucro, dinheiro. Mesmo taxando, as pessoas podem dizer, mas o governo pode taxar, garantir o seu. Irmão, ninguém compra para ter prejuízo. Eles vão entrar nessa fatia do bolo. O mercado online, qualquer pessoa que tenha 2 neurônios funcionando, raciocinando, que não seja um intrigado do outro, sabe que o comércio online ele só expande. Eu chego a atrever-me a dizer que logo logo os comércios físicos vão diminuir para menos da metade. Cada vez a demanda, até porque o sistema está trabalhando para isso, para prejudicar cada vez mais aquela pessoa que tem o seu comércio físico, que ela é obrigada a ter funcionário, a estar regulamentado pela prefeitura e etc. E a varal do funcionamento, um monte de exigência, enquanto que online você tem a mercadoria ali, envia e acabou. Não tem burocracia nenhuma. Você trabalha praticamente sozinho. O próprio sistema dificulta, em vez de incentivar o pequeno comerciante, o empresário nacional, isso aí eles querem ver lá embaixo, no chão, quebrado. Por quê? Isso acontece. Já digo de antemão. Porque esse 1,53 bilhão que a estatal lucrou no ano de 2020, os Correios, para eles meterem a mão nesse dinheiro, esse dinheiro faz uma curva muito grande, entende? Tem que passar pela mão de um, de outro, para que não dê ruim para eles. Quando isso é privatizado, a empresa que comprou, como você viu, eles não privatizam como alguns sonhadores, a livre comércio. Vamos abrir, deixa todo mundo competir, como se os empresários, os grandes empresários internacionais, realmente competissem entre si. Cidade pequena como a minha, Caruaru, Pernambuco. Os grandes políticos se reúnem, fazem acordos. Imagine grandes empresários, donos de postos de gasolina aqui, faz monopólio. Olha, vamos cobrar tanto. Ninguém cobra menos, não. O que cobrar menos, a gente vai jogar fiscalização em cima todo dia. É assim que acontece aqui. E muita gente dessa cidade sabe que acontece isso nos postos de gasolina dessa cidade. E deve acontecer na sua também. O rico, ele é inteligente. Eles se reúnem.
Eles não vão ficar brigando, baixa 10 centavos, aí eu vou baixar mais 20 para ganhar o comerciante, para ganhar você, o cliente, pelo bom preço. Não, eles fazem monopólio, olha, cobra no seu tanto, eu cobro no meu também e acabou, vão ter que comprar. Ou no seu ou no meu, eles vão comprar. Só existe livre competição com o pequeno. Seu Zezinho da padaria compete com dona Zefinha da outra padaria ali de baixo. Eles baixam o preço o máximo que pode. Eles não fazem monopólio, já os grandes fazem. Até porque pertence, se você for ver, essas empresas ditas que competem, elas pertencem aos mesmos donos. Os grupos gigantescos são donos delas. Então eu considero empresas, vamos dizer, uma Ford, uma Volkswagen, uma GM, que elas têm administradores diferentes, mas os donos, no final da pirâmide, os grupos que realmente dominam aquilo ali, pertencem às 13 famílias. Então eles não vão destruir eles mesmos. Existe uma falsa competição. Então o que é que eu quero dizer para você? Que o governo abre mão do monopólio que é dele e não abre o livre comércio. Ele passa esse monopólio que é dele a 2, 3, 4 empresas, nesse caso a uma só, que vai assumir o serviço e embolsar esse dinheiro que deveria vir para mim e você. O governo vai dar esse dinheiro a nós? Nunca fez isso. Mas, pelo menos para manutenção da sua rua, fazer hospitais, delegacias e etc, etc. Tudo que a gente precisa, que já não vem porque é superfaturado. Porque, meu irmão, se você vê quanto o seu município recebe do governo federal, que passa para o governo estadual, que repassa aos municípios, se você vê, vem verdadeiras fortunas. Mas uma parede que você faz na sua casa e você gasta R$1.000, já com a mão de obra do pedreiro, a mesma prefeitura sua vai fazer essa parede e ela bota 5 milhões na nota. É por isso que o dinheiro não rende, mas que ele entra. Ele é desviado dessas formas, com a superfaturação, com isso, com aquilo. O povo sempre dá seu jeitinho. Agora, se já fazem isso, tendo dinheiro em abundância, 1,53 bilhão só do Correio. Se já fazem isso, entrando dinheiro, e quando não entrar, o que é que eles vão fazer? Vão tirar das suas costas. Eu vou agora trazer uma das fontes do conhecimento do Dr. Enéas. Já tentei fazer isso, inclusive. O YouTube foi e bloqueou o vídeo, porque o sistema ele faz de tudo para usar qualquer coisa para tirar o teu vídeo do ar. Então, usar direitos autorais. Então, eu não vou colocar as imagens de forma alguma. Vou colocar apenas o áudio. E ainda vou dar uma modificada na voz. Mas você verá o Adriano Benayon, que seria o ministro da Economia do nosso saudoso Dr. Enéas, que estudou muito com ele, com o Dr. Batista Vidal, verdadeiros nacionalistas e especialistas, doutores em economia, que é uma coisa que, quando eu apoio aqui o Cabo Daciolo, eu sei separar muito bem. O Cabo Daciolo é o que se tem. Está muito longe de ser um Dr. Enéas, eu jamais fiz essa comparação. Jamais. Você vê que o Dr. Enéas tinha toda uma postura, um preparo, uma equipe que governaria com ele. Olha, isso aqui vai ser meu ministro. Olha, eu estudo com esses aqui. A gente não vê isso no Cabo Daciolo, infelizmente. Embora seja um homem que já esteja desperto em relação a quem realmente governa esse mundo, ao sistema que existe, está muito longe de ser Dr. Enéas. E eu faço essa crítica construtiva aqui, para que ele realmente comece a se preparar também, não só de forma espiritual, mas também nessa área física. Precisa. Quem é o seu professor? Com quem você estuda, Daciolo? Para um dia, se conseguir uma cadeira de presidência, para Deus nada é impossível, quem vai governar com o senhor? Se ele estiver vendo esse vídeo, essa pergunta que eu faço, se quiser aparecer aqui um dia também, tá, o canal tá de portas abertas. Eu não costumo fazer live, mas se quiser me mandar um videozinho, a gente reposta aqui na mesma hora. A gente fala aqui com uma pessoa que apoia, inclusive, mas que tá longe, tem que mostrar mais preparo pro povo. Pode ter certeza que a votação seria muito mais expressiva, né? Nós juntos conseguimos já colocar o cara na frente de Marina Silva. O sistema ficou com medo. É por isso que essa eleição tá perigando agora, que o Cabo Daciolo não consiga nem se candidatar. Mas enfim, eu quero que você preste atenção no que o Adriano Benayon vai falar, mestre do Dr. Enéas em economia, fonte do conhecimento dele. Eu quero que você preste atenção, porque é impossível você entender, não importa quem você seja, se seu QI é mais de 8 mil, não interessa. Se você não conhece o passado, você não pode compreender o presente e jamais prever o que vai acontecer no futuro. Já é difícil você prever, conhecer dos fatos, imagine se você conhecer o passado. E outra coisa, não importa que esses vídeos tenham 50 anos, daqui a mais 50 anos para frente, em 2071, esses vídeos estarão mais atuais do que estão hoje. Porque verdades são assim, quanto mais passa o tempo, mais atualizada ela vai ficando.
Mas ela mostra que é verdade, até porque a verdade vai sendo proibida de ser dita. Veja o sufoco e os caminhos que eu tenho que fazer aqui. Tá certo? Então vamos ouvir aí o áudio. Vou colocar só o áudio para você ver. Vamos lá. Adriano Benayon, diga uma coisa para quem nos vê. O que é a tragédia do terceiro mundo? A tragédia do terceiro mundo é ter sido espaço de exploração por parte de potências centrais. Na realidade, não existe país que tenha se desenvolvido, que seja, portanto, desses que orgulhosamente é posto ali, chamado de primeiro mundo. Não há nenhum desses países que tenha sido objeto dessa exploração, dessa ocupação do seu espaço e, pior, da sua cabeça. Há que libertar-se do centro para que o próprio país se torne um dia centro. Resumindo e simplificando, o que ele está dizendo é que nenhum país que hoje é potência mundial teve a sua alma roubada, suas riquezas drenadas e feito uma lavagem cerebral, convencendo as pessoas que isso é a solução, como é feita no Brasil. Nenhum país que hoje é primeiro mundo passou por isso, assim como é feito no Brasil antes e hoje. É isso que o Adriano está dizendo. Já que você está quebrando mitos, quebre também o de que o Estado é, por natureza, incompetente. Perfeitamente. Na maioria dos países que são hoje desenvolvidos, em todos eles, até os que se dizem os mais importantes símbolos da chamada iniciativa privada, em todos eles, é só pesquisar a história desses países e vai se ver que neles sempre o Estado foi preponderante na construção de uma economia próspera e diversificada. E o Brasil quer fazer exatamente o contrário. Está querendo privatizar tudo? Está querendo O que está querendo fazer o Brasil? Na minha opinião, o último presidente que o Brasil teve que tentou razoavelmente defender os interesses do país foi Getúlio Vargas. E foi destituído por pressão externa faz 51 anos. Fala-se muito em democracia, mas para haver democracia nós temos que construir aquele equilíbrio social. O Maquiavel, todos já sabiam disso. Se você não tiver um bom número de ricos e de classe média, você não pode ter democracia. Se a riqueza for privilégio de meia dúzia, e no nosso caso é pior, porque essa meia dúzia cada vez é menos brasileira e mais estrangeira. É outro aspecto. Mas, de qualquer maneira, mesmo abstraindo essa questão do nacional e estrangeiro, se você só tem meia dúzia com toda a riqueza, toda a democracia que você puser ali é puro teatro, e teatro de qualidade não muito boa. Não? Você disse que não se incomoda com a ditadura Getúlio. Também não se incomodou com a ditadura militar? Por vezes. Traduza. Me incomodei muito no começo porque o primeiro governo militar foi transado por interesses estrangeiros. As transnacionais que haviam entrado com os incentivos absurdos do governo títere que surgiu após o Getúlio e depois também com o Juscelino, quer dizer, elas tinham entrado aí, começado a entrar em grande escala aí, e o que acontece com o governo militar? Rebenta-se com grande parte das empresas nacionais para que o terreno seja ainda mais facilmente ocupado pelo capital estrangeiro. Resumindo, meu irmão, só foi possível a ditadura militar aqui no Brasil porque nos comprometemos a permitir a entrada dessas empresas internacionais aqui dentro e a destruição das nossas próprias empresas realmente nacionais. É por isso que você hoje não tem mais uma marca de carro como se tinha tantas antigamente, a Puma, a Gugel e outras, hoje não tem mais, porque essas empresas internacionais entraram de fato no país. Nosso país foi dominado e a gente nem percebeu. A diferença é que não houve uma treta mundial para isso. Os nossos governantes simplesmente entregaram de mão beijada. Aproveitaram a polarização das pessoas na época, o governo militar assumiu e ali se fez muita obra no Brasil a preço da endividação do país e a submissão total às empresas e ao capital estrangeiro. Nada mais era nacional e começou também a batalha da mídia
para desmoralizar, tirar a credibilidade de tudo que fosse nacional. E eles investiram muito pesado nisso. Só prestavam o que era de fora. De especialista de saúde até uma simples empresa que vende produtos. Essa entrevista é longa e o repórter, como faz parte da mídia, ele fica o tempo todo usando a questão da ditadura para atacar o entrevistado. Então essas partes de manipulação da mídia a gente corta e vamos ao que interessa. Essa área terrível, chamada Fazenda e Banco Central, aquilo é o que os franceses se chamam em francês uma chasse gardée. Qu'est-ce que ça veut dire? É uma área de caça reservada. Ali só caça o proprietário. É área reservada, né? Chasse gardée, quer dizer, caça guardada, né? Quer dizer, essa área chamada Ministério da Fazenda e adjacências, né? Secretaria do Tesouro, Planejamento, às vezes, né? E Banco Central, essa área é do poder financeiro mundial anglo-americano. Isso aí, não sei se nem com o Getúlio ele conseguiu preservar totalmente disso. Mas vamos dizer tranquilamente, de 54 para cá, que essa área sistematicamente é ocupada por gente controlada de fora do país. João Goulart, não? Também. Lamentavelmente, também. Menos. Pode ser menos, mas, por exemplo, Santiago Dantas, por exemplo, esse negócio de dizer que é esquerda não adianta. Eu não tenho preconceito, nem essa coisa de direita, esquerda. Quer dizer, é o que as pessoas dizem e são ideias. Você não tem preconceito entre nazismo? Não, nazismo é outra coisa. Mas, quer dizer, direita, esquerda, eu não tenho tanto preconceito. A direita não cai para o fascismo? Esse trecho é importante, meus irmãos, porque você vê que as perguntas do repórter é sempre para confundir quem está assistindo. Nunca é para engrandecer as informações, é para confundir quem está assistindo. Por ele dizer que esquerda e direita é uma farsa, é o que a gente fala aqui, não existe isso de fato no Brasil, muda apenas detalhes de lidar com o povo, que são importantes sim, eu tenho falado isso aqui no nosso canal. Mas nas questões globais, os dois servem ao mesmo sistema. Praticamente, o Adriano Benayon está dizendo isso, que uma democracia que está ali para servir ao povo, para engrandecer uma nação, ela não pode ter apenas uma ideologia fixa, ela tem que ter equilíbrio entre todas. Ponto final, você tem que permitir que as empresas internacionais, ou seja, o capitalismo, venham para cá também, mas que não engulam as nossas nacionais. Então você tem que regulamentar, ao mesmo tempo que cada pessoa deve ter as suas condições pelo seu próprio esforço e pelo seu trabalho, mas você também tem que prestar assistencialismo àqueles que não conseguem por uma doença, porque sofreram uma grande tragédia na sua família, e etc, Coisas ruins, como se diz a palavra, perdão, merdas acontecem. Então para essas pessoas necessitadas também tem que se prestar um assistencialismo. Então, diante da nossa realidade, fica comprovado que você não pode segurar apenas uma ideologia, capitalismo, socialismo, comunismo. Você não pode segurar apenas uma ideologia e querer implementar ela como se fosse um evangelho. É preciso equilíbrio. Mas aí, não é por conta dessa declaração que o repórter trabalha para a mídia, ele tem que dizer, então aí já compara lá com Hitler, que não tem nada a ver com a conversa, totalmente diferente. Mas o Adriano Benayon, um homem educado, não dá aquelas respostas que merecia, que doutor Enéas com certeza daria. Mas enfim, vamos continuando. Não necessariamente, como a esquerda também não necessariamente cai para os seus extremismos, né? Aliás, é um papo que eu gosto até de evitar, porque essa coisa, sabe por quê? Sabe por quê? Mas eu não evito não, sabe por quê? Porque exatamente essa dicotomia, essa briga de esquerda e direita, ela é um instrumento fantástico nas mãos do poder que nos domina. Vocês entendem, irmão, o que é que eu falo aqui? De onde vem a minha fonte de conhecimento? E por que o canal tem se tornado, inclusive, chato para algumas pessoas que preferem o fantástico, o fantasioso, o fora da realidade. Eu vejo, inclusive, pessoas dizer assim, eu não estou sentindo emoção, achando que isso aqui é uma série como The Walking Dead, como o filme do Armagedon. Isso aqui não é pra você sentir emoção não, meu irmão. Isso aqui é pra você sentir a realidade. Entender como é que as coisas funcionam. E isso nem sempre é simples. O cara que teria sido o ministro da Economia do governo doutor Enéas, que como muitos hoje, especialistas inclusive, intelectuais, concorda que foi o melhor presidente que a gente não teve. Então tá aí o ministro, o mestre do doutor Enéas na área da economia. O cara falando exatamente o que a gente diz aqui todos os dias. A polarização entre esquerda e direita hoje
está fazendo as pessoas permitirem que esses governantes que estão aí vendidos, todos eles, trabalhem entregando a nossa nação e as pessoas são instigadas, influenciadas a não criticar e não os cobrarem, porque do contrário estarão compactuando com o outro lado. Vejam que eles alimentam cada vez mais essa treta toda entre esquerda e direita, que é para o povo não perceber o que está sendo proposto por ambos os lados. Apoio porque é meu lado, critique porque é o outro lado, rejeitando assim boas propostas para si mesmo, para a sociedade como um todo, e aceitando propostas ruins para a sociedade também como um todo, porque foi meu lado que propôs. Então, como eu visto uma camisa de um político como se fosse um time de futebol, é como se fosse um gol feito, eu não vou recusar. Afinal, é o meu lado. E o seu lado, meu irmão, é você mesmo, é tua família. Esse é o teu lado. Tu não tem que ter lado político, meu irmão. Tu tem que ter o teu próprio lado. E analisar as propostas que estão sendo feitas, independente de quem faça. Recusando ou aceitando, independente de quem faça. Aqui, como a matéria ficou muito realista, eles já encerram, cortam esse trecho e aí já começa em outra pauta falando de porcaria de reforma agrária que eu vou até pular. Vamos lá. Explica aos jovens, então, o que é globalização. Globalização, no conceito atual, no conceito que está aí, é uma nova forma do livre comércio, que foi a doutrina britânica do século XIX. Porque naquela época ainda não as condições técnicas ainda não permitiam que uma empresa industrial, por exemplo, fosse produzir, fosse ser o dono do capital industrial em outro país. Então, o principal agente da periferização era o comércio. Então, teoria do livre comércio, né? Que é sempre feito pela potência dominante, que ali o Estado faz engordar os privados, aí os privados deixam de ser privados, passam a mandar no Estado. Esse é o fascismo. Outra coisa que eu falo aqui o tempo todo, vocês já devem estar com calo no ouvido de ouvir isso. É o mesmo motivo porque é que uma privatização dos Correios não pode dar certo e não pode ser bom para o país. Embora o serviço vá melhorar muito, falando economicamente, estamos empobrecendo. Porque os políticos, do jeito que o sistema está, com as empresas, o sistema privado, internacional, mandando o nosso país, bancando a campanha dos nossos governadores, dos nossos políticos eleitos, eles começam a ser empregados ilustres desses grupos privados. E empregado, como o próprio nome está dizendo, empregado, ele não vai fiscalizar o seu patrão, ele não vai morder a mão que o alimenta. Então, mais uma coisa que eu venho falando aqui há anos, que você está vendo sendo repetida, confirmada nessa entrevista do saudoso Adriano Benayon. Muito bem. A partir desse momento, estamos no imperialismo que faz coisas incríveis, né? Fez um saque na Índia e em várias partes do mundo absolutamente fora de série. Também está relatado nos meus trabalhos. Muito bem, então, onde é que nós estávamos chegando mesmo? Eu até já me perdi. Globalização. Globalização, pois é. Então, atualmente, a globalização é uma, como é que eu vou dizer assim? É uma gazua que faz abrir todos os espaços. Por exemplo, propriedade industrial. Então você fica obrigado a pagar royalties pelas patentes de tudo por anos indefinidos. Não se deixa inventar nada no país, mesmo porque não há oportunidade, né? Porque com todo o espaço controlado pelas transnacionais, você não tem nem mercado para quem desenvolva tecnologia, porque você não tem empresas novas, locais, que possam adotar uma tecnologia que vá concorrer ou substituir essas que são as mundiais. Pela simples razão que elas, tendo ocupado o mercado todo, não dão espaço para ninguém. Como é que você vai competir? Né? Por exemplo, você faz um investimento de pesquisa e desenvolvimento, você vai levar 10 anos para ter um retorno. Como é que uma empresa pequena vai aguentar isso, estando o mercado ocupado por gigantes mundiais? Impossível. Quer dizer que globalização não é uma coisa útil? A globalização é uma coisa terrível. Nós só teremos desenvolvimento econômico, social e político, que tudo anda junto. Esse negócio de político e econômico separado é malandragem. Você acha que o poder sabe essas coisas que o senhor está falando? Algumas pessoas do poder devem saber. E atuam como? Atuam como profissionais. Se nós vemos o tempo todo na prática, ainda pior na questão da saúde. Hoje os laboratórios gigantescos internacionais,
é os únicos capazes de produzir novas medicações. Porque a burocracia, os órgãos que regulamentam, exigem tanta coisa que fica simplesmente impossível de um profissional autônomo, de uma empresa, mesmo que seja de médio porte, conseguir sozinha. Ela vai precisar sempre de um grande grupo internacional para conseguir aprovar alguma medicação. Lembra daquela medicação que tinha aqui para o câncer mesmo, que foi proibida? Mesmo com os pacientes apresentando diagnósticos bons, melhorias, nunca será aprovada, porque não é de interesse destes mesmos grandes laboratórios que oferecem quimioterapias que custam milhares de reais, milhares de dólares em qualquer parte do mundo. Então a gente fica literalmente refém dessas grandes indústrias, porque antigamente, quando um país invadia o outro, a população era mandada para aquela nova área. Hoje não é mais assim, as pessoas não procuram mais terras para morar. As pessoas querem aquelas riquezas que tem naquela outra terra. Literalmente, se você for ver ali o que a Vale anda fazendo, levando os nossos minérios, eles literalmente levam nossas riquezas e deixam um buraco lá na terra. E infelizmente o povo não percebe. Agora, olha a pergunta idiota, mais uma pergunta idiota que o repórter vai fazer ao Adriano Benayon. Como é que se chega ao primeiro mundo sem um avião para Miami? Quer dizer, fazendo aqui, nós podemos fazer aqui. É uma questão que eu digo, por exemplo, que a maior ajuda que o chamado primeiro mundo pode dar ao chamado terceiro mundo é deixá-lo em paz. Deixá-lo em paz. Esse negócio de cooperação internacional só se fosse recíproca, se fosse uma coisa igual. A chamada ajuda é um dos ardis mais terríveis para que o país periférico tenha a sua dominação cada vez maior, sofra uma dominação cada vez maior. Então, sem ir a Miami é o seguinte, aliás, se chegar em Miami vai encontrar um subdesenvolvimento desgraçado também, mas naquele contraste, né, com aquelas mansões que agora estão inundadas, aquela coisa toda. Né? Mas vamos deixar a digressão de parte, senão vai o tempo todo aqui. Né? Então é o seguinte, nós temos todas as condições, temos recursos naturais, os mais fabulosos do mundo. Eu diria o seguinte, o Brasil mal administrado, agora, independente da interferência externa, o Brasil mal administrado, repito, ele cresceria a 10% ao ano, empataria com a China. E como ele está bem administrado? Não, ele não está administrado, ele está desadministrado. Ele está administrado para ser subdesenvolvido. O Brasil, com a sua fabulosa dotação de recursos naturais, ele é objeto de sistemática manietação para que não os use, para que os deixe à mercê dos tais que se dizem de primeiro mundo. É isso aí. Que é uma prova maior recente do que ele acabou de falar, basta lembrar da nossa base de Alcântara que o Bolsonaro simplesmente cedeu, doou para os caras. Liberamos, por exemplo, para o povo lá do Pastel de Vento, do Zóio Empuxado, a entrada aqui no nosso país, sem a necessidade de visto de nada. E o que é que ganhamos em troca? Absolutamente nada. Os nossos governantes agem como se fossem bonzinhos, não são bons para o próprio povo, mas querem ser bons para o povo de fora. Como assim? Porque essa decisão, essa ordem vem dos seus verdadeiros patrões, que são essas empresas. Olha, eu quero isso e acabou, os caras vêm e aplicam aqui no nosso país. Então é como ele falou, se tivesse uma má administração, o Brasil, por ser um país muito rico, você colocasse uma pessoa completamente idiota lá, ela ainda cresceria pelo menos 10% ao ano. Mas o Brasil está sem administração. Ele está debaixo de uma ordem que vem de fora. Como o Dr. Enéas dizia, ele obedece um comando alienígena. Entende, meus queridos irmãos? E não falando ao pé da letra. Não é alienígenas de verdade, mas são os donos do mundo, os poderosos, dizendo o que é para fazer e o que não é para fazer aqui dentro. Adriano, o que é um democrata, hein? Para termos alguma coisa parecida com democracia, nós temos que arranjar mais povo em condições. Ou seja, povo que tenha capacidade profissional, técnica e econômica. Então você vai arranjar povo para poder exercer a democracia. Agora, você mantendo o povo, como eles dizem, ignaro, só no clientelismo, só ganhando ali, né? Ali ele vai ser massa de manobra. Isso então isso aí não é democracia. Adriano, então vamos à filologia da palavra populista. O que é populista? Populista é um jargão aí da USP e de outros aí para desqualificar determinados políticos que tentam fazer alguma coisa um pouco mais, assim, que ajudar um pouquinho o povo, né?
Quer dizer, então eles dizem que é populista. Agora, os bacanas, que não são populistas, são os que entregam tudo, nessa visão. No Brasil, a política monetária e fiscal são agentes patológicos transmissores da penúria. Perfeitamente. O senhor falou isso, explica. É um exemplo fantástico. O Japão tem uma dívida, uma relação dívida-produto de quase 200. Quer dizer, a dívida pública é quase 2 vezes o PIB do Japão. E a taxa de juros é negativa. No Brasil, a relação dívida-PIB é 50%. E o Brasil paga a maior taxa de juros do mundo. Vai explicar isso? Então, veja bem se não é pior do que pornográfico o que eu estou comentando. Pior do que pornográfico. Bom, então, veja bem como é que... Pornografia às vezes é boa, né? A pornografia é boa. Por isso que eu estou dizendo pior. Quer dizer, talvez nem dê para comparar. A comparação é infeliz. Me diga uma coisa. Mas ele só posso completar? Claro. Então, é o seguinte, para responder direitinho a sua pergunta. Claro. Então, arbitram-se essas taxas de juros. Com isso, o setor público paga 150 bilhões de juros a mais do que deveria pagar. Essa taxa de juros se reflete na taxa que os privados pagam. Então, são mais 150 bilhões que o povo aqui paga de excesso de juros. São aqueles 300 bilhões. Esse dinheiro, veja bem, com 4 bilhões de reais por ano, você faria um investimento aqui, por exemplo, na energia de biomassa, que substituiria todos os combustíveis de petróleo em 10 anos. Você criaria 15 milhões de empregos ao final do período, com 4 bilhões. Para você ter uma ideia do que são esses 300 bilhões que são atirados pelo ralo. E não é a única coisa. Bom, então onde é que vem a política fiscal? Você tem, ao mesmo tempo, a carga tributária mais alta do mundo, para quê? Para 50%, por exemplo, 50% da Receita Federal ser destinada ao pagamento desses juros absurdos. Isso é saqueio. Isso não é, economicamente ou de qualquer outra maneira, não é explicável. Adriano, quer dizer que o Milton Friedman tem razão que não se deve ter subsídios? Veja bem, os subsídios em alguns casos são válidos. O que não é válido é subsidiar os que já dominam tudo. Que o sistema faz isso. Que o sistema ele só subsidia... Agora, por que o Brasil está tão bem com os investidores estrangeiros? Não, bom, veja bem, se você recebe em seu apartamento, na Lagoa ou aqui nos Jardins, recebe umas pessoas, essas pessoas levam tudo do seu apartamento, tudo que desejam, elas não vão ficar zangadas com você. Com certeza, meus nobres irmãos, você que acompanha o nosso trabalho, você que já viu os discursos do Dr. Enéas, que nós mesmos mostramos aqui, sabe que é exatamente o que ele dizia. Porque todos os nacionalistas são unânimes nisso, meus irmãos. O que aconteceu no nosso país foi como se aves de rapinas se apropriasse do nosso tesouro, de tudo que era riqueza nacional, e aqueles que deveriam proteger, têm a confiança do povo para evitar que isso aconteça, entregam tudo. Por isso é que veio o sucateamento das nossas forças armadas, a bandidolatria incentivada pela própria mídia. Tudo isso para que a Matrix dentro do Brasil impeça a população de pensar no que realmente acontece. No porquê de você só ter condição de ter tal coisa, de morar em uma casa de aluguel, por exemplo, mesmo trabalhando todos os dias, suando. Porque, meu irmão, coloca uma coisa na sua cabeça. Se você trabalha todos os dias, se você é uma pessoa esforçada, e você não está tendo o que você quer ter, é porque o errado não é você, mas sim o país onde você mora. Mais precisamente, quem administra esse país. Todo o seu suor, todo o seu esforço, todas as regalias que você deveria ter por isso, está sendo sugado pelo chamado Deep State, o governo das sombras. E o povo precisa acordar, meus irmãos. Nós não podemos ficar nisso. Quando perguntarem se você é de esquerda ou de direita, diga que você é nacionalista. Simples assim. Era como o Dr. Enéas e todos os homens de bem dessa nação sempre se identificaram. E é por isso que há um combate tão grande da mídia para mostrar que nada que é nacional preste, para que não apareça mais nacionalistas. Mas aqui não vai rolar. Então eu peço que você reconheça o nosso trabalho. Não é fácil fazer um vídeo desse, eu tenho que me desdobrar, pensar em maneiras de como conseguir fazer esse conteúdo chegar até você, porque eles usam tudo. Discurso de ódio, ofensiva a pequenos grupos, direito autoral, etc, e etc, tudo para banir o nosso vídeo. Mas mesmo assim eu procuro novas maneiras. Temos um outro canal que também estamos postando lá, o Encarando Sobrenatural 1, vai aparecer o card aí, com o vídeo de Silvio Santos, assista.
Tá certo, meu irmão? E não deixa de compartilhar, de mostrar isso para mais pessoas, porque se você tá se perguntando o que é que tem que fazer, é isso. Despertar mais um. Outras pessoas precisam saber o que eu sei, o que você sabe agora. Tá certo, irmão? Não deixa de fazer a sua parte, do contrário, a fé sem ações, ela é morta. Eu encerro aqui com a última declaração de esperança do saudoso Adriano Benayon, que se foi em 2016. Um abraço, meus irmãos, fiquem todos com Deus e fui. Vamos sempre manter a chama do desejo de lutar por nossa sociedade. Não permitir mais que ela continue sendo viciada e explorada da forma em que estamos. Vamos ser construtivos nesse sentido. Não nos deixemos enganar. Por mais que a mídia, os professores e quem mais que seja venha tentando justificar essas coisas que acontecem aqui e que não tem a menor justificativa.